Muito boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Isaac. E aí, como é que vocês estão? Difícil, né, esse tempo que a gente está passando, mas a gente não pode deixar de estudar, tá bom? E o tema da nossa aula de hoje é critérios de divisibilidade. Professor, mas para que isso serve? Olha só, pessoal, imagine um número muito grande, como o número 212.121. Se eu perguntasse assim para vocês, você consegue afirmar que esse número é divisível por 3? O que isso quer dizer? Se essa conta da divisão por 3 vai dar exata? Você sabe me responder isso? E o número 203, será que dá para dividir por 7 e a conta vai ser exata? Tá? Então, os critérios de divisibilidade, ele vem para isso, para eu criar uma lógica com os números do meu dividendo e afirmar que a divisão vai dar exata, tá bom? Então acompanhe essa aula e tente absorver o máximo de conteúdo. Vamos lá. Pessoal, o primeiro critério aqui que a gente vai ter são os divisíveis por 1, tá? Quais são os números divisíveis por 1? Todo número é divisível por 1. Então você pode imaginar qualquer número, olha só. O número 123, ele é divisível por 1? É. Quando a gente fala que é divisível, é essa estrutura resultar em uma divisão exata. Então, 123 dividido para 1 é 123. Olha só um outro número, 1436. Ele é divisível por 1? É, porque se eu dividir por 1, eu vou ter 1436. Belezinha? Agora vamos para o próximo, pessoal, que são os divisíveis por 2. Um número, para ser divisível por 2, basta ele ser par. Professor, e quais são os números pares? São aqueles iguais ou terminados em 0, 2, 4, 6 e 8, tá bom? 0, 2, 4, 6 e 8. Então, qualquer número terminado nestes números vão ser pares, tá bom? Então, olha só. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é o número 250, tá? 250, ele é ímpar ou ele é par? Ó, olha o último número, é o 0. 0 está no grupo dos pares, né? Então, 250 é par. Então, se eu dividir esse número por 2, eu vou ter uma divisão exata. Olha só. Eu pego esse 2, 2 vezes quem que dá 2? 2 vezes 1. Que é 2. Vai ficar resto 0, desce esse 5. 2 vezes quanto que dá próximo de 5? 2 vezes 2, que aqui eu vou ter 4, e o meu resto vai ser 1, correto? E eu desço esse 0. Aí eu tenho 10. 2 vezes quanto que dá 10? 2 vezes 5. Né? E aqui o meu resto vai ficar 0, e a minha divisão foi exata. Olha só o próximo exemplo aqui. Eu tenho o número 36. Esse número 36, pessoal, ele é par ou ele é ímpar? Olha só, o número 6, ele está aqui nos números pares. Então, isso aqui é um número par também. E se eu dividir por 2, eu vou ter 36 dividido por 2, 18. Né? Isso aqui também é uma divisão exata, tá bom? Olha só o último número, 198, terminou em quem? Em 8. 8 também está no grupo dos pares. O que eu vou fazer, pessoal? 198 dividido para 2 é exatamente, vamos pegar, 1 não dá para dividir, a gente pega o 19. 19 dividido por 2 é 9, porque 9 vezes 2 é 18. Não é? Aí eu vou ter 19 menos 18 igual a 1. Desço esse 8. Correto? Agora, 18 dividido para 2 é igual a 9. Vou consertar aqui. Então, a divisão de 198 por 2 é igual a 99. Também é uma divisão exata. Então, usando o critério, eu sei que dá para dividir para 2, tá bom? Olha só os divisíveis por 3, pessoal. Essa aqui é bem interessante. A soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Como assim, professor? Olha só aquele número da entrada do vídeo que a gente falou, 212.121. O que eu vou fazer, pessoal? Deixa
eu só trocar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses números aqui, ó, e vou somar. Eu tenho que somar esses números, ó. 2 mais 1, 3. Mais 2, 5. Mais 1, 6. Mais 2, 8. Mais 1, 9. Então, a soma aqui desses números é igual a 9. Agora, pergunta para vocês, pessoal. Perguntinha. 9 dá para dividir para 3? Ó, 9 dá para dividir para 3? Dá. Então, pessoal, o número 212.121 é divisível por 3, beleza? Olha só, vamos fazer a prova real aqui, vamos dividir. Dividido para 3. O 2 dá para dividir para 3? Não, então eu vou pegar 21. Pego o 21. 21 dividido para 3 é igual a 7. 7 vezes 3, 21. 21 menos 21 é 0. Aí eu vou descer o próximo número, que é quem? 2. Olha só, isso aqui é uma informação muito importante. Se você descer o número e este número não der para dividir, ó, 2 não dá para dividir para 3, né? Eu vou descer o outro número, tá? Se eu descer 2 números ao mesmo tempo, igual eu fiz aqui, ó, desci um, não deu, desci o outro, eu vou ter que colocar um 0 aqui, beleza? Ó, desci 2, tenho que colocar um 0. Agora eu vou ter 21. 3 vezes quanto que dá 21? 3 vezes 7, né? Então, eu vou ter aqui, ó, menos 21, que é igual a 0. Vou descer o 2. Olha só que vai acontecer a mesma coisa. Dá para dividir? Não. Se não der para dividir, coloca um 0 e desce o próximo número. Que número vezes 3 que dá 21 é igual a 7. Beleza? 3 vezes 7, 21. O resto vai ser 0 e a divisão vai ser exata. Então, 212.121 dividido para 3 é igual a 70.707. Belezinha? Vamos para o próximo exemplo aqui. É o número 732. Olha só. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aqui a soma. Vamos ver aqui onde é que a soma vai. 7 mais 3, 10. 10 mais 2, 12. Então, a soma é 12. Agora, pergunta. 12 dá para dividir para 3? Dá. 2 dividido para 3 é 4. Então, 732 também dá para dividir para 3. Aí, eu vou pegar o 7 aqui. 7 dividido para 3 é 2. Eu vou ter 6. O resto é 1. Desce o 3. Beleza? Agora, 3 vezes quanto que dá 13? 3 vezes 4, que é 12. 13 menos 12 é 1. Desço o 12. Desço o 2, né? Que fica 12. E agora, 3 vezes 4 novamente é 12 e o resto vai ser 0. Então, note, pessoal, que a divisão deu exata. E eu não precisei ter que fazer mais contas com outros números para saber se daria exata ou não. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai para os divisíveis por 4. Os divisíveis por 4 são mais critérios, ó. O número para ser divisível por 4, o número é divisível por 4 quando os dois últimos números terminarem em 0, 0 ou num número divisível por 4. Olha só os exemplos aqui. Eu tenho o número 1528. Eu vou me concentrar só nos dois últimos números. Ó, tá vendo aqui? Ó, o número 28. O número 28, ele é divisível por 4. Eu consigo dividir 28 com 4? Consigo. Então, 1528 também dá para dividir para 4, tá bom? Vamos fazer aqui a provinha real. Eu tenho 1528 dividido para 4. Pego 15, eu vou ter 4 vezes 3, que é 12, menos. Aqui eu vou ter resto 3, desço esse 2 aqui. 4 vezes quanto que dá 32? 4 vezes 8, correto? 4 vezes 8. Então, vou ter 32, resto 0, desço o 8. Beleza? Agora, 4 vezes quanto que dá 8? 4 vezes 2. Belezinha? Então, aqui também deu uma divisão exata. Vamos para a próxima.
é o número 100. Olha só, o número 100, pessoal, a gente só vai analisar os dois últimos números. Olha a regrinha aqui, ó, dois últimos números. E quais são os dois últimos números? 0, 0. Então, se terminar em 0, 0, pessoal, é divisível por 4. Olha só, 100 dividido para 4 é igual a... Vou fazer aqui direto, todo mundo sabe, né? 100 dividido para 4 é 25. Belezinha? Tranquilo, né? Já sabemos critérios de divisibilidade por 1, por 2, por 3, por 4 e agora será por 5. Pessoal, critério de divisibilidade por 5 é muito tranquilo, porque são todos os números que terminam em 0 ou em 5. Olha só, eu tenho o número 30, né? O número 30 terminou em qual algarismo? Terminou no número 0, não foi? Não terminou no número 0? Se terminou no número 0, eu sei que pode dividir por 5. Olha só. 30 dividido para 5 é quanto? Ah, professor, essa é fácil, é 6, né? Então, deu uma divisão exata. Olha só o próximo. O número 805. O número 805 terminou em que algarismo? Terminou no algarismo 5. Então, isso aqui também é divisível por 5. Olha só, eu tenho 805, eu pego esse 8, 5 vezes quanto que dá próximo de 8? 5 vezes 1, que aqui é 5, menos, aqui é 3, desço 0. Né? 5 vezes quanto que dá 30? 5 vezes 6, que aqui vai ficar resto 0, vou descer esse 5. 5 vezes quanto que dá 5? 5 vezes 1. Então, 805 dividido para 5 é igual a 161. Belezinha? E olha o nosso último exemplo, é o número 10.130. Terminou em quem? Terminou em 0. Se terminou em 0, é divisível por 5. Então, vamos dividir 10.130 por 5. 10 dividido para 5 é 2. Aqui o resto vai ser 0. Desce o número 1. Olha a dica de novo aqui, pessoal. Se eu desci o algarismo, não deu para dividir, e eu preciso descer outro algarismo, eu vou ter que colocar o quê? Um 0 antes, tá bom? E agora eu desço o 3. Desci o 3, eu tenho 13, tá? 5 vezes quanto que dá próximo de 13? 5 vezes 2, que é 10. Então, meu resto aqui vai ser 3, e eu vou descer esse 0. Beleza? E 5 vezes quanto que dá 30? 5 vezes 6. Beleza? E aqui deu a minha conta exata. Então, pessoal, 10.130 dividido para 5 é igual a 2.026. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai para os divisíveis por 6. Divisíveis por 6. Essa aqui segue duas regras, tá? Ele tem que ser divisível por 2, tá? Então, para ser divisível por 2, ele vai ter que ser par, tá? E para ser divisível por 3, ele vai ter que ser, a somatória tem que ser divisível por 3, tá bom? Então, qual é a regra dos divisíveis por 6? Pego os divisíveis por 2 e divisíveis por 3 ao mesmo tempo, tá bom? O número que for divisível por 2 e divisível por 3, ele vai ser divisível por 6 também. Olha só. Eu tenho o número 96. Ele é divisível por 2? É porque ele é par. E ele é divisível por 3? Vamos ver. Então, ele é par. E a soma dele, é 9 mais 6. 9 mais 6 é igual a 15. 15 dá para dividir para 3? Dá para dividir para 3. Então, ele atendeu os dois critérios. Ele é par e o somatório dele é divisível por 3. Então, vamos dividir aqui por 6 para ver se deu exato. 9 dividido para 6 é 1 e o resto é 3. Vou descer esse 6. Desci o 6. 6 vezes quanto que dá 36? 6 vezes 6. Então, 96 dividido para 6 é 16 exatos, tá bom? Olha só o próximo exemplo.
eu tenho 162. Primeira coisa, é par? É par. E o somatório, pessoal, olha só, isso aqui é a letra grega sigma de somatório. E o somatório aqui deu quanto? 1 mais 2, desculpa, 1 mais 2 não. 1 mais 6, 7 mais 2, 9. E a gente sabe que 9 dá para dividir para 3, beleza? Então, 162 vai ser divisível por 6. Tem que ser divisível por 6. Então, a gente pega o 16. 6 vezes quanto que dá 16? Ou mais próximo, será 6 vezes 2, que é 16, e o resto, que é 12, tá? Ó, 2 vezes 6 é 12, menos 16, o resto é 4, desce o 2. Aí eu pergunto, 6 vezes quanto que dá 42? 6 vezes 7, né? 6 vezes 7, 42, o resto vai ser 0, e a divisão é exata. Beleza? Então, 162 dividido para 6 é 27, tá bom? Olha só, pessoal, os critérios de divisibilidade por 7, tá? Os critérios de divisibilidade por 7, para saber se o número é divisível por 7. O que eu vou fazer? Essa aqui é a mais complicadinha. Eu vou ter que dobrar o último número e subtrair pelo número que restou, tá? Sem o último número, olha só. É bem tranquilo. Eu pego o último número, quem é o último número? É esse 1 aqui. O que eu vou fazer com ele? Eu vou multiplicar por 2, tá? Então, 1 vezes 2 é igual a quanto? É igual a 2. Agora, eu vou pegar esse 2 e vou tirar desse 30. Olha só, então eu vou ter aqui 30 menos 2, tá? 30 menos 2 é quanto? 30 menos 2 é 28. Agora eu pergunto, 28 dá para dividir para 7? Dá, não dá? 28 dividido para 7 é 4. Então, o número 301 também dá para dividir para 7. Olha só. 30 dividido para 7 é igual a 28. 30 dividido para 7 é 4, né? Que aqui eu tenho 28 menos, eu vou ter resto 2. Desço esse 1, 7 vezes quanto que dá 21? 7 vezes 3. Então, 301 dividido para 7 é igual a 43 e a divisão é exata. Vamos para o próximo exemplo aqui, ó. 798, tá? 798. Eu vou pegar esse último número, vou fazer o que com ele? Multiplicar por 2. Olha só. Então, 8 vezes 2 é quanto? 16. E o que eu faço com o número que sobrou? Não sobrou 79? Vou pegar esse 79 e vou tirar o 16, que eu dobrei esse último número. Então, tenho 9 menos 6, 3. 7 menos 1, 63. Aí vocês estão se perguntando, professor, mas 63 é divisível por 7? Aí, para saber, pessoal, vai na tabuadinha do 7 e vê se você acha 63, tá? Se vocês olharem lá, 7 vezes 9 é 63. Então, 63 é divisível por 7. Então, 798 também é divisível por 7. Olha só, 7 vezes 1 é 7, então o resto aqui vai ser 0 e eu vou descer esse 9. Beleza? 7 vezes quanto que dá próximo de 9? 7 vezes 1, né? Que o resto aqui vai ser 2. Desço 8. Agora, 7 vezes quanto que dá próximo de 28? 7 vezes... Próximo não, aqui vai dar exato. 7 vezes 4, que é 28. Então, aqui a divisão deu exata, né? 798 dividido para 7 é igual a 114. Pessoal, vamos fazer então esse último exemplo aqui. Eu tenho o número 203. Faça vocês aí. Dê pausa no vídeo e faça aí. E aí, conseguiram? É divisível? É, olha só. Deixa eu só trocar de cor aqui. Eu tenho aqui o número 3. O que eu vou fazer com ele? Vou dobrar. Se eu dobrar este número, eu vou ter quem? 6, não é? E o número que sobrou, sem o último número, é quem? 20.
Vou pegar 20 menos 6, que é igual a quanto? 14. 14 é divisível por 7? É. Então, 203 também tem que ser divisível por 7. Vamos ver se dá? Eu vou pegar esse 20 e vou pensar no número que multiplica por 7, que dá próximo de 20. Né? 7 vezes quanto que dá próximo de 20? 7 vezes 2. 7 vezes 2 é 14. 14 menos 20. 20 menos 14 é igual a 6. Beleza? Agora, o que eu vou fazer com esse 3? Vou descer. Eu tenho 63. Que número vezes 7 que dá 63? Eu tenho o número 9. Beleza? 9 vezes 7, 63. Tranquilinho? Agora a gente vai, pessoal, para os critérios de divisibilidade por 9, tá? Os divisíveis por 9. Quem são os divisíveis por 9? Aí vocês devem estar se perguntando assim, professor, mas por que o senhor pulou o 8? Pessoal, o 8 é um critério, não é que é complexo, mas eu acho que não ajudaria tanto, que para conteúdo que a gente vai estudar no sexto ano, a gente não vai pegar muitos números que são divisíveis por 8. Pessoal, agora vamos para os divisíveis por 9, tá? Os números divisíveis por 9 seguem esse critério, que a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. Então, o critério do 3 e do 9 são bem semelhantes. O que muda é só o valor da soma, tá bom? Para saber se é divisível ou não. Então, vamos lá. Olha só o primeiro exemplo. Eu vou ter 495. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fazer um somatório, tá bom? Fazer um somatório. 4 mais 9 é 13. 13 mais 5 é igual a 18. Agora, pergunto para vocês. 18, dá para dividir? 18, dá para dividir para 9? 18 dá para dividir para 9. Então, 495 será divisível por 9. Vou pegar esse 49 e vou pensar assim. 9 vezes quanto que dá próximo de 49? 9 vezes 5. 9 vezes 5, pessoal, é 45. 45 menos 49, ou 49 menos 45 aqui, será resto 4, correto? E agora eu vou descer esse 5. Vou ter o número 45. 9 vezes 5 novamente é 45, e o meu resto será... zero, beleza? Vamos para o próximo exemplo aqui. Eu tenho o número 8.793. O que eu tenho que fazer? Somar todos os algarismos. Eu vou ter 8 mais 7, 15. 15 mais 9, 24. 24 mais 3, 27. Então, a soma aqui, pessoal, é igual a 27. Pergunto, 27 dá para dividir para 9? 27 dá para dividir para 9. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 8.793 dividido para 9. Então, eu vou pegar esse 87 e vou pensar assim, que número vezes 9 que dá próximo de 87? 9 vezes 9. 9 vezes 9, 81. 87 menos 81 é 6. Desço esse 9 aqui, não desço? Aí eu vou pensar assim, 9 vezes quanto que dá próximo de 69? 9 vezes 7, correto? 9 vezes 7. 7 vezes 9, 63. Então, aqui eu vou ter resto 6. Desço quem? O 3. Beleza? Agora, pessoal, 9 vezes quanto que dá 63? Novamente, 9 vezes 7. Que aqui o resto vai ser 0. E eu finalizo a minha conta. O que a gente tem que observar aqui, pessoal? Que 8.793 é divisível por 9. Por quê? Porque a soma dos seus algarismos foi igual a 27. E a gente provou, fazendo a divisão aqui por 9, que 8.793 dividido por 9 é exatamente 977. Beleza? Vamos agora para um desafio. Olha só, pessoal. Qual o menor algarismo que devo colocar
no espaço vazio para que o número abaixo seja divisível por 3. Isso aqui é uma questão de prova, tá bom? Provavelmente teriam uma prova minha. Primeiro, dê pausa no vídeo e tenta fazer. E aí, conseguiram? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber, qual é o critério de divisibilidade por 3? A soma tem que dividir por 3, tá? A soma tem que dividir por 3. Olha só, então eu vou ter aqui, pessoal, vou ter que somar esses algarismos, né? Ó, 1 mais 7, 8. 8 mais 3, 8 mais 3, 11. Belezinha? Aí, pessoal, eu vou pensar assim, que número que eu tenho que colocar aqui, que eu vou ter um número que dividir por 3. Então, eu já tenho 11, né? Qual é o próximo número aqui, ó, depois de 11, que é divisível por 3? É o número 12, tá? O número 12 divide para 3. E eu já tenho 11. Para chegar em 12, o que aconteceu? Eu somei mais 1. Beleza? Então, o menor número que eu posso colocar aqui para eu ter um número divisível por 3 é o número 1. Professor, tem outro número que poderia ser colocado? A gente vem aqui, ó, e pensa assim, ó, depois de 12, qual é o próximo número que pode ser dividível por 3? É o número 15. Então, eu já tinha 11. Para chegar em 15, aqui também poderia ser o número 4. Qual é o próximo aqui, ó, que é divisível por 3? É o número 18. Tá? Depois de 15 é o número 18. Então, eu tenho 11. Para chegar em 18, eu tenho que colocar o número 7. Poderia colocar o número 7. Ia ser um número divisível por 3. E para finalizar, vamos ver se dá outro aqui. O próximo número aqui é o número 21, tá? 11 para chegar em 21 eu teria que colocar 10, mas como eu só tenho um espaço, não dá. Então, quais seriam os números que eu poderia colocar aqui para ter um número divisível por 3? Poderia ser o número 1, o número 4 e o número 7, tá? Mas só que ele pede o quê, pessoal? Ele pede o menor. Tá? O menor é o número 1, beleza? Pessoal, então, deu para compreender os critérios? Parece ser um pouco complicado, mas quando a gente vai praticando, ele fica bem tranquilo, tá? Eu quero que vocês foquem no número 2, no número 3, no número 5 e no número 7. Mas por quê, professor? Porque esses números, pessoal, eles são primos, tá? E quando eu começar a trabalhar com MMC e MDC, eu vou ter que fazer uma sistemática que se chama decomposição de fatores primos, tá? E eu vou ter que trabalhar somente com números primos. E se eu souber os critérios de divisibilidade dos números primos, eu vou ter um facilitador na hora dos meus cálculos, beleza? Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau e até a próxima.